Bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Aqui, as histórias ganham vida em forma de áudio. Coloque seus fones, abra o coração e venha se apaixonar em Procura-se um Marido, da autora Karina Ricci. Capítulo 16. Na volta para casa eu tinha muitas perguntas para Max. Entretanto, sua armadura havia retornado, e não tive ânimo para perguntar o que aquele monte de coisas escritas no MSN significava. Se é que tinha algum significado. Eu achava que sim, já que seu olhar naquele momento parecia me dizer muito. Mary me esperava na portaria do prédio, com os braços cheios de sacolas. Você esqueceu algumas coisas lá em casa. Não que isso seja surpresa, ela riu. Depois olhou para Max um pouco encabulada. Oi Max, oi Mariana. Deixa eu te ajudar com isso. Ele tomou as sacolas das mãos de minha amiga, deixando-a paralisada feito um poste. Vai ficar para jantar? Ela me encarou, a boca aberta como a de um peixe agonizante. Eu posso? Me perguntou num sussurro. Max riu, e foi ele quem respondeu. Não só pode como deve. Vai ser um prazer. Essa é a casa da Alice agora. Ela pode receber quem quiser. Vamos subir? E indicou o elevador. Tá bom, ela disse sorrindo. Abraçou minha cintura e sussurrou. Me diz que você já tirou uma casquinha, por favor. Não tive certeza se Max ouviu. Rezei para que não tivesse escutado nada. Mari adorou o apartamento e aprovou a decoração despojada. Assim como eu, acho meu quarto um pouco sem personalidade, mas viu o potencial e começou a ter milhares de ideias de decoração de baixo custo. Ela adorava mudar ambientes, aproveitando o que já tinha e gastando pouco. Eu sempre opinava a respeito de tudo, afinal 5 anos de faculdade me serviam de alguma coisa. Max pediu comida chinesa e se negou a aceitar que eu pagasse minha parte. Nunca imaginei que seria assim, Mari soltou, enquanto comíamos na pequena mesa de jantar. Quer dizer, a vida de casada. Não é tão ruim, Lili. Murmurei distraída. Max largou os AX. Tem algo te incomodando? Me perguntou. Não estava bravo nem parecia triste. Apenas curioso. Não. Mas isso aqui não é bem um casamento. É mais como um alojamento. Imagino que casamento seja diferente. Diferente como? Ele quis saber, voltando a comer. Para começar, as pessoas normalmente estão apaixonadas e dormem na mesma cama, apontei. Ele refletiu por um momento, engoliu a comida e acrescentou. E com certeza o marido não ficaria surpreso se flagrasse a esposa nua na cozinha. Provavelmente não, concordei. Você ficou pelada na cozinha? Mari sussurrou, mesmo estando sentada a 2 palmos de Max. Antes que sua imaginação viaje e não volte mais, não foi bem assim. Eu pensei que o Max já tivesse saído e não fosse mais voltar. Voltei-me para ele. E eu já disse que isso não vai mais acontecer. Não acredito que você não me contou, Lili. Você sabe como estou ansiosa por detalhes, resmungou ela, sem notar a surpresa estampada no rosto de Max. Detalhes de quê? Ele quis saber. Ela corou ao notar seu lapso. Suspirei exasperada. Não é nada, Max. A Mari adora viver no mundo do faz de conta. Ela está esperando que a gente se apaixone perdidamente um pelo outro. Ela lê horóscopo todo dia e acredita que borboletas são sinais de alguma coisa. Revirei os olhos. É só ignorar que ela acaba cansando. Ele me lançou um olhar inquisitivo, e havia um pequeno sorriso em seus olhos. Quando disse, vou tentar. Ah, Lili, eu só queria que você fosse feliz. Nos últimos meses você ficou órfã, pobre, virou assalariada e está sem carro. E ainda teve aquela confusão em Amsterdã um pouco antes. É errado querer que a sua melhor amiga tenha uma vida feliz? O que aconteceu em Amsterdã? Max perguntou a ela. Nada, gritei, ao mesmo tempo em que Mari dizia, ela foi presa injustamente. Ele me fitou intrigado. Presa? Parece que eu devia ter dado uma olhada no seu atestado de antecedentes criminais, e uma de suas sobrancelhas se arqueou. Muito obrigada, Mariana. Resmunguei. Eu não sabia que ele não sabia. Ela se encolhe na cadeira. O rosto anguloso estava rubro como sangue. O seu avô ficou tão irado na época que pensei que todo mundo soubesse. Saiu nos jornais e tudo, poxa. O que aconteceu para você ser presa em Amsterdã? Max inquiriu. Suspirei. Ninguém nunca vai esquecer essa história? Ele apenas me observou com o rosto impassível, brilhando de obstinação, esperando por um esclarecimento. Max tinha que me ensinar como fazer aquilo. Era muito eficiente. Talvez eu pudesse usar com Clovis e fazer com que ele ficasse do meu lado. Tudo bem, bufei. Conheci um cara em Dublin, um australiano.
Acabamos viajando juntos para vários lugares de Europa. Quando chegamos em Amsterdã, não sei se foi pelo clima liberal ou pela quantidade de chás exóticos que tomamos, mas o fato é que acabei ficando com ele onde não devia. Baixou polícia e fomos presos. O vovô mandou 3 advogados para me livrar da confusão. Fim da história. Quando você diz ficou, quer dizer, disse ele, cruzando os braços sobre o peito. Quero dizer que estávamos quase nas estrelas, Max. Ele recuou um pouco, sobressaltado. Arrependi-me instantaneamente do comentário, mas era tarde para voltar atrás. Nós nos encaramos por um segundo interminável, seus olhos me fazendo perguntas, os meus tentando entendê-las. Mari sentiu a tensão. Gente, eu vou nessa. Espera. Max se recompôs rapidamente, desviando os olhos para ela. Preciso revisar uns contratos importantes. Vocês podem ficar mais à vontade sem a minha presença. Eu já terminei de comer mesmo. Aparece mais vezes, Mariana. Essa casa agora também é da Alicia. E diferente da cadeia, aqui ela tem direito a visitas a hora que quiser. Ele me lançou um olhar reprovador. Fiquei observando se levantar com a elegância costumeira, apesar de todo aquele tamanho. Era como observar um leão poderoso e perigoso, que se movia com agilidade e força descomunal. Seu rosto ainda estava duro quando ele se trancou no quarto. Desculpa. Mari começou assim que a porta se fechou. Eu juro que escapou sem querer. Não esquenta. O Max ia acabar sabendo de uma forma ou de outra. Melhor que tenha sido por mim. Não que faça alguma diferença, já que ele me considera uma garota mimada e irresponsável. Não entendi por que ele ficou tão surpreso ao saber dessa história. Ele devia imaginar que eu era capaz disso, dei de ombros. Ela me estudou por um momento. É impressão minha, ou tá mesmo rolando alguma coisa? E sorriu. O Max tem sido gentil e simpático na maior parte do tempo, mas nada além disso. Ele parece estar se esforçando para que a nossa convivência seja a melhor possível, dentro das possibilidades. E eu estou tentando fazer o mesmo, mas você me conhece. As coisas sempre dão errado quando eu tenho boas intenções. E é só isso. Ela questionou, os olhos castanhos ligeiramente contraídos. Ah, eu fui promovida, sabia? Mudei de assunto rapidamente. Eu não queria me aprofundar nas especulações sobre o que realmente estava acontecendo entre mim e Max. Não naquele momento. Não acredito. Me conta tudo. Ela pediu, entusiasmada. Ficamos conversando até tarde. Mari quis saber todos os detalhes sobre minha promoção e gargalhou quando constatou, assim como eu, que não havia promoção alguma. Depois foi minha vez de exigir atualizações do romance dela com Breno, que avançava a passos largos. Ela ainda não admitia que estava apaixonada, mas não era necessário. Seu entusiasmo ao falar dele demonstrava isso, e ela não parecia capaz de se conter quando tocava nesse assunto. E continuou falando, inclusive enquanto ela me contava que no último encontro Breno a levará para o litoral, onde fizeram amor. Isso mesmo, nada de sexo, fizeram amor, foi o que ela disse sorrindo, na areia da praia, e seu traseiro terminou todo esfolado. Mari se interrompeu e revirou os olhos ao analisar meu pijama, dizendo que Max nunca se interessaria por mim se eu me vestisse daquele jeito. Então, para que o efeito fosse ainda melhor, calcei minhas pantufas de patas de dinossauro e ela gargalhou. Insisti para que dormisse ali, mas ela recusou, alegando não querer levantar suspeitas dos vizinhos. Passava da meia-noite quando ela foi embora, feliz por ter me ajudado a guardar as roupas que eu havia esquecido em sua casa e por ver Max de volta à sala, agindo de modo mais casual quando se despediram. Então sobramos ele e eu. Seu humor realmente havia melhorado, já que ele olhava para minhas pantufas e sorria sem parar. Que foi? Perguntei, olhando para baixo. Nada. Estou tentando entender que tipo de dinossauro teria patas azuis com unhas multicoloridas. Ele riu. Aquele som rico reconfortante acariciou minha pele. Um dinossauro que curte balada? Sugeri. Provavelmente. Você sempre foi assim? Ele quis saber, enquanto eu recolhia as caixas de comida e jogava tudo dentro da pia. Assim como? Perguntei cautelosa. A lixeira fica bem aqui do lado, ele explicou, pegando as caixas que eu acabará de jogar na pia e as colocando no cesto de lixo, ao lado do fogão. Com a Mari, eu quis dizer, vocês sempre foram tão amigas? Ah, sim, desde que me conheço por gente. Eu conheci a Mari no maternal, ela me salvou de uma lagarta que me perseguia pelo parquinho. Estremeço só de pensar naquele bicho gosmento e peludo, que parecia sentir meu cheiro e me caçava por toda parte.
Se não fosse a Mari, sei lá, acho que eu teria morrido. Somos inseparáveis desde então. Ele sorriu. Isso explica a cena com a borboleta ontem de manhã. Você tem medo delas também. Não é medo, esclareci. Só acho nojento. Eu pensei que você não tivesse medo de nada, ele comentou. É sempre tão confiante. Até parece, eu ri sem humor algum. Eu sou normal, Max. Tenho meus medos como todo mundo. Certas coisas me apavoram. Tipo o quê? Ele inclinou a cabeça, lavou as mãos melecadas de shoyu, depois a secou num pano de prato e o jogou sobre a pia. Abriu o armário, pegou uma garrafa de vinho e serviu 2 taças. Esticou uma delas para mim. Obrigada. Tenho medo de perder, por exemplo. Estou cansada de perder as pessoas que amo, respondi sinceramente, sem saber por que fiz aquilo. Algo no rosto dele me instigava a abrir a boca e despejar a primeira coisa que surgisse em minha cabeça. Está falando do seu avô? Dele também. Eu era pequena demais quando meus pais morreram naquele maldito atentado no Egito, mas não o bastante para não me lembrar deles. Ele puxou um dos bancos altos para que eu me sentasse, depois se sentou ao meu lado, virando até ficar de frente para mim, e apoiou o cotovelo no balcão. Eu sinto muito, murmurou, os olhos repletos de solidariedade. Eu também. Sinto falta do que poderia ter sido, sabe? De como teria sido minha vida se eles não estivessem no lugar errado na hora errada. Bom, com certeza não estaríamos casados, ele comentou, claramente tentando aliviar o clima. Provavelmente. E talvez eles tivessem me internado em um colégio de freiras. O meu avô bem que tentou uma vez, mas para minha sorte recusaram minha matrícula, alegando que o meu histórico escolar era conflitante com os preceitos de ensino do colégio. Tomei um gole do vinho Pinot Noir. Adoro esse vinho. Você não pode ter sido tão. Ele parou e deliberou por um momento antes de continuar. Um sorriso enorme se abriu em seu rosto perfeito. Você deve ter sido impossível. Tem cara de quem já aprontou muito. Sorri também. Digamos que eu soube aproveitar a vida sempre que tive chance. Tomei outro grande gole da bebida revigorante. Eu nunca soube. Ele soltou um pesado suspiro. Sempre fiquei com a cara enfiada nos livros, nos projetos, nos contratos. Mal tive tempo de pensar em me divertir. Porque isso não me surpreende. Eu bem que queria ter sido um adolescente normal, irresponsável que pula de festa em festa. Meus pais até reclamavam. Chegaram a me obrigar a ir em algumas festas. Mas eu não curtia. Parecia errado. Eu tinha que dar o melhor de mim, ser o melhor que pudesse. Ele sorriu com amargura. Fiquei esperando que ele continuasse, mas claro, ele não continuou, como sempre. Dessa vez, porém, não me atrevi a perguntar porque ele parecia errado se divertir aos 18 anos. Max sacudiu a cabeça levemente, esvaziou sua taça e perguntou: como era seu relacionamento com seus pais? Não me lembro de muita coisa. Eu tinha 5 anos quando eles morreram, mas lembro que a minha mãe sempre brincava comigo, principalmente brincadeiras com maquiagem. E o meu pai lia histórias quando me colocava na cama. Eu detestava as histórias que ele contava. Normalmente ele gostava de ler Dostoiévski ou Tolstói. Eu ri. Que criança gosta desse tipo de literatura? Mesmo assim, nunca falei nada. Meu pai era ocupado, passava pouco tempo em casa. O vovô é quem sempre esteve por perto. Até 2 meses atrás, suspirei. Sinto muito, Alicia, ele disse, tocando minha mão e deixando a sua ali. Era quente, macia e tão grande que engoliu a minha. Não consigo imaginar como isso tudo te machucou. Fiquei imóvel. Seu toque abriu as comportas do meu autocontrole, e de repente eu queria contar toda a minha vida, para que ele me conhecesse de verdade. Eu era pequena demais e não entendia bem o significado da morte, que nunca mais veria meus pais. O vovô me levou para morar com ele na mansão e fez tudo o que pôde para que eu fosse feliz. Ele já era viúvo na época. Tivemos dias bem ruins, como nas datas comemorativas, meu aniversário, Natal. Na semana do Dia das Mães, eu inventava uma história para não ir para o colégio. Fazia o mesmo drama no Dia dos Pais. É claro que o vovô sabia que eu estava mentindo quando dizia que tinha pegado um tipo de malária sueca que impossibilitava meu cérebro de aprender coisas novas. E a única forma de me curar era ficar em casa e tomar muito sorvete, mas ele nunca disse nada. Sempre trazia potes e mais potes de sorvete e comia comigo, dizendo que era para se prevenir da doença. Ele foi um ótimo avô. Você teve muita sorte. Sua mão continuava sobre a minha. Sem contar essa questão do testamento. Tentei sorrir. A gente era muito ligado, Max. O vovô sempre esteve comigo.
Acho que eu não quis pensar que um dia ele poderia não estar mais. Dei de ombros. Sei que não ando me saindo muito bem sem ele por perto, mas acredite, estou tentando fazer o melhor que posso. Ele me lançou um olhar quente, carinhoso e cheio de promessas. Promessas que não pude compreender. Eu sei disso. Eu estava nervosa com a intensidade que vinha dele, não apenas dos olhos, mas de todo ele. Era como se algo realmente físico saísse de seu corpo e me tocasse. Peguei minha taça com a mão livre para ter alguma coisa para fazer que não fosse olhar para aquelas esmeraldas caleidoscópicas, mas meu vinho tinha acabado. Max notou e soltou minha mão para servir um pouco mais. Por um instante, me senti em queda livre. Me conta sobre você, pedi. Como é sua relação com seus pais? Eles estão muito orgulhosos do que já conquistei, e ficaram contentes ao saber da sua existência. Fiquei encarando seus olhos enigmáticos por um tempo, até que, não faço ideia do porquê, me ouvi indagando. Você tem namorada? Ele pareceu surpreso. Não. Suas sobrancelhas se arquearam um pouco. E você? Não. Que bom. Seria um problema se tivesse. Meu coração se encheu de calor com aquelas palavras. Contudo, logo a quentura se foi. Como a gente ia sustentar a mentira se você tivesse um amante? Ia ser complicado. Mas não tenho ninguém há muito tempo, quer dizer, alguém sério. Se você quiser, sei lá, clareei a garganta para que a voz não saísse tão esganiçada. Namorar alguém meio escondido, tudo bem. 1 ano é bastante coisa, não se preocupa comigo. Você. Ele inclinou a cabeça para que nossos olhos ficassem na mesma altura. Pretende sair com outra pessoa? Com outra pessoa. Não com alguém, mas com outra pessoa. Não estamos saindo, Max. Você e eu, quero dizer, mas sorri. Você entendeu, ele disse constrangido, tomando mais um pouco de vinho. Minha vida tá uma confusão. Não quero me envolver com ninguém agora, mas então ele poderia pensar que eu não estava disponível. Quer dizer, se rolar. Dei de ombros, só para deixar claro que eu não estava, de forma alguma, fechada para o mundo. Eu estava ficando louca. Ele sorriu. Você nunca planeja nada, não é? Deixa tudo acontecer. Acho isso fascinante. Fascinante era a forma como ele me encarava. Oh Deus, o vinho estava me deixando em chamas. É uma das coisas que admiro em você, ele continuou. Essa sua espontaneidade, essa vida que transborda dos seus olhos, e me lançou um sorriso torto, que me atingiu como um taco de beisebol. Você me admira? Perguntei baixinho e muito, muito surpresa. Que tipo de idiota eu seria se não admirasse uma garota com tanta personalidade? Ele tocou de leve a ponta do meu queixo com o indicador. Foi como ser tocada por um fio desencapado. Um tremor desconhecido percorreu todo o meu corpo. Te vejo amanhã. Então se levantou e foi para o quarto. Permaneci onde estava, aterrorizada. Um súbito calor inundou meu peito, uma cálida sensação de proteção, e mais alguma coisa que eu não conseguia nomear, começavam a brotar em meu coração. Boa noite, murmurei após ouvir a porta se fechar. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Parágrafo Secreto. Se você se encantou com essa história, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo. Isso ajuda muito o nosso projeto a continuar dando voz a romances incríveis, como esse. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo episódio.